irmãos, que fala aqui com você é a sua irmã Cleia. Estejam todos bem-vindos aqui no canal Alerta Igreja. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, né, como o mundo inteiro está aí acompanhando o que está acontecendo agora em Israel. Na verdade, nós estamos acompanhando todos os sinais da volta do Senhor Jesus no mundo inteiro, das piores formas que você puder imaginar. E Deus, Ele é tão perfeito na sua infinita sabedoria, que Ele reservou para nós um momento de maior esperança, justamente no momento de maior, que deveria ser o momento de maior desespero, porque as trevas têm coberto essa terra. Hoje é dia 15 de outubro de 2023 e ontem, dia 14 de outubro, aqui no Brasil, nós tivemos um eclipse total do Sol, que foi vista em alguns lugares, em alguns estados do Brasil e em alguns lugares do mundo inteiro. E nós sabemos que o Sol, a Lua e as estrelas também dariam sinais. E nós sabemos que eclipses são sinais de juízo de Deus sobre essa terra. Nós estamos assistindo a um fenômeno que está acontecendo no mundo. O apóstolo Paulo, ele já falava sobre o mistério da injustiça, porque nesse mundo que nós vivemos, tudo que é certo vira errado e tudo que é errado vira certo. Então nós estamos tendo aí a guerra entre o povo de Deus e o povo de Satanás. Eu não vou botar nome de grupo, eu não vou botar nome de país, porque nós sabemos que existe lá do lado oriental, existe uma religião satânica chamada muçulmano, uma religião de pessoas que cometem atrocidade. Em nome de quem? Na verdade, em nome do seu ódio. Porque é um povo que só sabe odiar. E nós estamos aí. Eu, ser franca, sincera com vocês, eu gosto muito de assistir jornalismo. Porque em meio ao jornalismo, por mais que o jornalista que se formou numa faculdade comunista, ele vem para tentar ser alguém que vai manipular o pensamento das pessoas que estão assistindo um jornal. Mas mesmo assim, a gente que conhece a verdade não se deixa levar pela manipulação deles. Então, eu assisto jornais. Os comentaristas, eu tô assim, boba de ver, né, como que... Bom, para quem não sabe, eu vou falar, eu acredito que todo mundo já saiba, mas Israel foi mais uma vez, né, invadido pelo seu inimigo, pelos seus inimigos, que estão ali. Eu não vou entrar em detalhe, mas eu vou falar, incentivados pela ONU. Tá? Incentivados pela ONU. Estou aqui tentando gravar a tela do meu celular. Deixei aí essas imagens aí. Eu não sei se elas são atual, ou não sei se elas são de outros tempos, porque tem muita fake news. Eu só escolhi uma imagem de guerra porque é sobre isso que eu estou falando aqui. Mas a ONU, ela é a grande manipuladora desse mundo muçulmano. A ONU age como uma madrasta ruim, psicopata, como a gente tem visto aí hoje em dia, né? Muitas madrastas e padrastos psicopatas que odeiam seus enteados. Assim é a ONU em relação a Israel. Eles querem mandar em Israel, controlar Israel, mas o que eles querem fazer? Eles querem que Israel leve
morra, seja trucidado, mas que quando vai responder aquela trucidação que recebeu, Israel tem que pensar 1000 vezes, tem que tomar muito cuidado, não pode atingir o gatinho, não pode atingir ali, toma cuidado. É isso que nós estamos vendo. Gente, eu estou falando com as minhas palavras simples. Eu não sou doutora, eu não sou nada. Mas o que a gente está vendo é isso. Não é de hoje, não é de agora. Eu não sei contar totalmente a história, mas já assisti a história. Só desse conflito ali de Israel com esse inimigo agora ali palestino, de que Israel já fez muita coisa, já cedeu terras que ele conquistou com guerra, porque quando Israel entra na sua terra em 1948, uma pequena parte estava estipulada para Israel e a outra parte estava estipulada para esses animais. Só que quando Israel entra ali, eles pensam assim, não, nem essa parte eles têm direito. É tudo nosso. E se levantam, gente, covardemente. Egito, não lembro agora o nome dos países, todos, mas não foi só um só, e foi um exército grandioso que se levantaram contra um povo que tinha acabado de sofrer um genocídio, que estavam psicologicamente abalados. Gente, você já imaginou como fica a mente de um povo que sofre um genocídio? Você já imaginou como está a mente de pessoas que sofreram toda a perseguição que o povo judeu sofreu antes da Segunda Guerra Mundial? Um pouco antes de acontecer esse atentado que aconteceu sábado passado, no dia 7, um pouco antes de acontecer isso, uma semana antes, uns 4 dias antes, 5 dias antes, eu comecei a ter um desejo muito grande de saber sobre o Holocausto, de saber sobre o genocídio, como que se deu isso, em que clima viviam os judeus. E eu comecei a pesquisar e fui vendo vídeos e vendo vídeos. E eu não sabia que estava prestes a acontecer de novo isso contra o povo judeu. Não nessa proporção, mas a guerra ainda não acabou, as ameaças não acabaram, existem países ameaçando. E eu fiquei ali vendo tudo que cercou o povo de Israel antes de sofrer aquele genocídio. E uma coisa eu pude observar, gente, quando os judeus enfraquecidos, talvez espiritualmente, sem orientação, eles caem na mão dos seus inimigos, já estavam dispersados por todo mundo, principalmente na Alemanha, muitos judeus ali, e o povo, como sempre, odiando os judeus, porque esses povos, gente, vizinho ali de Israel, toda aquela nação, aquele mundo islâmico, muçulmano, eles odeiam tanto Israel quanto os cristãos. E o povo de Israel se sentia ali uma constante ameaça. É como mais ou menos nós evangélicos estamos vivendo hoje em dia, né? A gente vive, mas sabe que certas coisas a gente não pode mais falar. Não podemos muitas das vezes falar nada, não podemos às vezes nem dar um conselho para uma pessoa, porque o mundo ele está fermentado contra nós. E assim estava o mundo naquela época. Só que o mais triste é que Israel estava longe do seu Deus. Não porque Deus quis, não porque Deus não ama Israel. Como eu fiz o meu último vídeo aí, a gente encontra na Bíblia palavras e textos e capítulos da Bíblia, uma dedicação de amor, uma expressão de amor incondicional de Deus para com seu povo de Israel. Embora que ervas daninhas brotaram no meio de Israel, mas Deus sabe separar o joio do trigo. E, infelizmente, a maioria do povo judeu
não quis o grande presente que Deus enviou à terra, que foi o Senhor Jesus. E que por isso caminharam sozinhos, vazios, sem profeta, sem nenhuma manifestação. Você vê a história do povo judeu durante essa diáspora que se deu, que começa no ano 70 depois de Cristo e só vai terminar, entre aspas, no ano de 1948, e você procura por momentos em que Deus bradou pelo seu povo nesse período e você não encontra. Sabe por quê? O que a gente encontra, na verdade, são intervenções de Deus para que o povo não seja extinguido. Para que o povo não seja extinguido, porque a vontade do adversário, do inimigo, era extinguir o povo de Israel. Mas, voltando a falar do genocídio, o que eu reparei, quando o povo é levado para os campos de concentração, não foi dito para eles, vocês vão entrar aqui para morrer. Eles foram enganados o tempo todo, enganados. E uma característica de quando a gente se afasta de Deus é que o diabo nos engana. O diabo, ele vai nos enganando, ele vai nos iludindo até nos levar a um matadouro, até nos levar a um lugar onde a gente não tem mais para onde correr. E até o último momento, os judeus foram enganados. Foram para o campo de concentração, mentiram para eles. Falaram: aqui vocês vão poder viver, não vão incomodar ninguém, vocês ficam no cantinho de vocês aí, né? Não vai incomodar ninguém. Mas, quando davam uma certa hora, eles iam lá e falavam: olha, agora precisamos levar todos vocês para aqueles galpão ali, porque ali vocês vão tomar um banho para matar, e com sabonete que mata piolho, porque vocês estão, né, infestados de piolho, então nós vamos levar vocês ali. E ali os judeus entravam dentro daqueles galpão, que tinha chuveiro, sim, mas tinha lugares em cima preparados por nazistas. E ali os soldados vinham sem nenhum pingo de piedade, sem nenhum pingo de nada, e despejava sobre os judeus uma química, um pó que matava eles por asfixia, um negócio horrível. E era levado uma quantidade muito grande de pessoas, mais de 1.000 de cada vez. E assim eles matavam por dia milhares de judeus. E eu vou dizer para você que o mundo sabia disso, mas cada um virava as suas costas e tenho nada a ver com isso, não quero saber disso. Mas o que me entristece é justamente ver como que o diabo engana aquele que está longe de Deus. Tem uma palavra na Bíblia que fala assim: diga, ó Israel, se não for o Senhor, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Israel é prova viva, testemunha viva, com muita dor, de que isso é verdade. Porque Israel, por rejeitar o Senhor, abraçou para si um caminho deserto, vazio, e provou o veneno de Satanás por muitas vezes contra o seu povo. É triste da gente falar essas coisas, mas você lembra da história de Balaão, que ensinou como fazer o povo pecar? O que aconteceu na história de Balaão? Os inimigos de Israel queriam destruir Israel. Uma coisa que todos nós que somos de Deus temos que entender: o mundo nos odeia. Com isso, não estou dizendo que nós temos que odiar o mundo, porque Jesus, ele não falou isso. Ele falou assim: se o mundo vos odeia, saiba que primeiro odiou a mim. E também ele diz: se perseguiram a mim,
também perseguirão a vós. Mas se guardaram as minhas palavras, também guardarão a vós. Então, quando a gente entende que o mundo nos odeia, a gente não está dizendo que nós também odiamos o mundo. Nós temos que viver no mundo com consciência de que o mundo não é nosso amigo. Todavia, damos o testemunho de acordo com a palavra de Deus para que aqueles que hão de se salvar, que nós não sabemos quem é, às vezes a gente olha para uma pessoa e acha que ela é uma boa pessoa, mas ela resiste ao Espírito Santo e não se dobra ao Espírito Santo, não se convence, não se arrepende da sua maldade e nos surpreende com a posição que a pessoa toma. E às vezes tem pessoas que a gente olha e fala, ixi, meu Deus, ai Senhor, misericórdia. E aquela pessoa se converte, aquela pessoa se arrepende, aquela pessoa ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Então, nós apenas obedecemos a Deus e somos luz. E quando nós temos essa consciência de que o mundo não nos ama, isso é bom para nós no sentido que a gente não se iludamos com o mundo. Jesus sentou junto com pecadores, comeu com pecadores, mas nunca confiou neles. Apenas ele estava ali de braços abertos para quem quisesse o aceitar e mudar de vida. E ele não tinha por que temer os pecadores, porque o que é errado não é nós andar no meio dos pecadores, mas sim nós cometer pecado. Eu posso entrar em um local onde todo mundo está fazendo algo de errado e eu entro ali, falo a palavra, anuncio o reino e saio. Bom, a história de Israel se parece com a nossa. Só que nós sempre estivemos com Cristo, embora que a igreja sempre precisa de um remanescente, né? Porque o diabo ele vai contaminando a igreja. A Assembleia de Deus mesmo, com 110 anos, irmão, já não está valendo mais nada a Assembleia de Deus. Tá do mesmo jeito do mundo quase. Ou pior, porque Jesus falou que se a luz que há em nós é trevas, quão grandes serão essas trevas? Então, quando a luz vira trevas, o negócio fica feio. E a Assembleia de Deus, as igrejas que antes, a quadrangular, muitas igrejas, cada uma está decaindo hoje em dia. E eu creio que ou Deus faz um avivamento, um reavivamento, ou ele volta e já faz o arrebatamento e tira aqueles que era para subir no arrebatamento. Porque do que nós estamos vendo agora, gente, não dá para esperar mais nada desse mundo. Não dá para esperar. Se fosse em outra época, talvez eu acreditaria mais que Deus poderia fazer um reavivamento. Mas com a internet não tem como. Não tem como, porque a internet ela está destruindo as pessoas. Ela está destruindo de uma maneira que a internet nunca houve. Essa ciência que a gente tem agora, esse acesso à tecnologia, à informação que a gente tem agora, nunca teve antes. Nunca teve. Nenhum tempo do mundo, nenhuma destruição, Noé, Sodoma, Gomorra, nunca teve. E nenhum império. Por mais mal que eles fossem, mas não tinha isso que a gente tem agora, essa arma perigosíssima chamada celular. E aí o que a gente está vendo? A gente está vendo a maldade nesse mundo. Eu fico assistindo, como eu falei, informações, eu ligo para saber em que pé estão as coisas. Mas, né, junto com as imagens, vem os comentários dos jornalistas, né? Que são péssimos. Mais uma vez a gente vê como que eles vão dando voltinha, mais aqui, mais ali, e acabam colocando como Israel é o culpado da situação do povo da faixa de Gaza, mostrando imagens até fake sobre a faixa de Gaza para incriminar, para sensibilizar as pessoas contra o povo de Israel. Mais uma vez, o povo de Israel tem que viver sendo genocidado
Esse é o prazer deles. Quando o povo de Israel começa a ser genocidado, eles ficam quietinhos, caladinhos. Não existe indignação de nenhum lado. Por quê? Porque, afinal de contas, o povo que não presta está recebendo o que merece. Entre aspas, né, gente? É assim que a gente vê. Foi assim que eu percebi a história de Israel durante todo aquele genocídio, a perseguição. O mundo se calava e se cala até hoje. Mas nós temos agora uma palavra. Olha, eu vou dar uma pausinha aqui. Gente, olha aqui. Esses dias quando estava próximo de acontecer o eclipse, eu comentando com a minha filha, conversando, falei, olha, eclipses são sinais de Deus e tal. Quando Jesus foi crucificado, houve um eclipse. E aí eu peguei a Bíblia e falei, vou te mostrar aqui. Aí eu abri a Bíblia assim, pá, e caiu aqui. E já estava a guerra lá, né? Olha só, gente. Quando eu abri a Bíblia, estava escrito assim, profecia contra os filisteus. Aí me chamou a atenção, isso está em Jeremias 47. E eu fiquei assim, já me chamou a atenção, por quê? Porque eu tinha descoberto que o povo palestino que está lá na faixa de Gaza, eles são, foi uma provocação de um imperador romano que destruiu o povo de Israel no ano de 130. Gente, olha quanto genocídio esse povo de Israel já sofreu. Agora, é preciso que se diga a verdade para o povo de Israel. Amo Israel. Estou aqui triste, brigando, comprando briga na internet. Mas é preciso que se diga. Israel disse, quando Jesus foi crucificado, muitos do povo de Israel disseram o quê? Pilatos lavou a mão, falou, eu não quero ter culpa no sangue dele. Israel foi lá e falou assim, que caia sobre nós. Isso é sério, gente. Eu sei que o povo de Israel, muito tempo, não aceita o cristianismo. Por quê? Porque uma falsa vertente do cristianismo persegue Israel supostamente em nome de Cristo. Não, Jesus não mandou perseguir Israel. Jesus, lá na cruz mesmo, ele falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus pediu perdão, ele não tem nada a tratar com o povo de Israel. E quando Jesus ressuscita após o terceiro dia, ele vai passar as instruções para os seus discípulos, ele diz assim, olha aqui, vocês vão pregar a palavra, mas primeiro para o judeu. Então Jesus, ele não deu nenhum tipo de abertura para ninguém odiar judeu. Jesus cumpriu toda a lei judaica, ele era judeu, foi circuncidado, ele apresentava os sacrifícios, ele ia na sinagoga, ele participava das festas que foram estipuladas por Deus lá em Israel. Jesus era e foi um judeu, porque não tem como, gente, Deus criar uma lei e ele mesmo ser contra as pessoas por causa da lei que ele criou. Como hoje muitas pessoas equivocadamente, eles falam assim, quem matou Jesus foram os religiosos. Não. Quem matou Jesus foram os hipócritas. Quem matou Jesus foram aqueles que gostavam de fama. Jesus deixa muito claro as queixas que ele tem contra o povo que estava sentado nas cadeiras de liderança. Tá? De liderança. Deus não trata duramente com o povo dessa maneira. Ele trata duramente com líderes, primeiramente. Então Jesus falava assim, na cadeira de Moisés, ou seja, no lugar da liderança, estão assentados hoje escribas e fariseus. Fazei tudo o que eles vos disserem. Ou seja, obedeçam à lei. Só não seja como eles, porque dizem, mas não fazem.
Então, o que Jesus condenou ali? Ele condenou a hipocrisia, e a queixa dele em relação aos judeus também era que eles atavam fardos pesados, ou seja, eles acrescentavam coisas na lei que não foi o que Deus falou para Moisés, mas era coisa deles. E o povo tinha uma vida cansada, pesada, sabe? Era muita coisa, muito ritual, acredito eu. E que não era essa a vontade de Deus. Mas aí Deus fala mais sobre eles. Ele fala que eles amavam os primeiros lugares nas sinagogas, as saudações nas praças, a serem chamados de rabi, e que eles adoravam e faziam tudo para serem vistos pelos homens. Então esse é o perfil de liderança que Jesus não gostava, e é o perfil das lideranças que nós vimos hoje. Apenas eles não são da lei, porque os apóstolos escreveram nas suas cartas dizendo que os falsos profetas seriam o quê? Libertinos. Então, esses falsos profetas que nós temos no nosso meio cristão, eles não são como os de Israel. Os de Israel, eles eram opressores. Que nem esse povo lá, né, muçulmano, que a pessoa tem que usar aquela roupa, se não usar eles metralham e tal. O povo judeu naquela época, a liderança corrompida judia naquela época, ele também tinha esse modus operandi. E Deus condenou aquilo. Deus não condenou eles por obedecerem à lei. Deus condenou eles por pregarem uma coisa e não viver. Deus condenou eles por atarem fardos pesados demais. Fardos que eles nem um pouquinho eles queriam carregar. Mas o povo tinha que carregar direto. E prova disso é que Deus escolhe o apóstolo Paulo, que era extremamente religioso. E Deus fala que o apóstolo Paulo, para ele, era um vaso valoroso. Então Deus não odiava os fariseus, como hoje a gente vê muitos aí falando em púlpitos, né? Como se Deus odiasse pessoas que de repente querem cumprir a sua lei. Deus odiava a hipocrisia dos fariseus. Já o apóstolo Paulo, Deus quis. Por quê? Porque Paulo, ele cumpria a lei e cobrava de outros. Então Paulo achava que aquele era o caminho certo. Ele não era hipócrita. Ele era radical, sim, mas ele não era hipócrita. Ele cumpria realmente toda a lei judaica e ele achava realmente que todos aqueles que não cumpriam aquela lei eram inimigos de Deus. E ele perseguia o povo cristão achando que aquilo era a vontade de Deus, que aquele povo estava ali para afrontar Deus. Até que ele teve um encontro com Deus e nós já sabemos já o que aconteceu. E assim tem muita gente hoje em Israel, gente. Eles não rejeitam muitas das vezes hoje o cristianismo por um algo hipócrita, alguma coisa assim, mas porque eles temem de, aceitando o cristianismo, eles estejam aceitando o pecado dentro deles. Porque eles, veja bem, os judeus, eles conhecem o cristianismo de Roma. O cristianismo mais perto que eles conhecem é o de Roma. Primeiro, Roma faz imagens, tanto de Cristo, como de Maria, José, Mateus, João, Paulo, todo mundo. Israel não adora imagem. Então, fica difícil até para a gente julgar o povo de Israel hoje por eles ainda resistir ao cristianismo, assim como uma religião aceitável. Mas Israel, naquele tempo, tinha aquele problema, pessoas corruptas, rejeitou o Messias e seguiu a sua vida. E, como diz o Salmo, se não for o Senhor, os inimigos engole vivo. Israel foi engolido vivo muitas vezes. Deus pegava um raminho e fazia com que voltasse, porque Deus tinha promessa com aquele povo. Mas os inimigos de Israel tinham acesso e muito contra Israel. E aí, hoje, quem é o melhor aliado de Israel? Os evangélicos. Os cristãos no mundo inteiro são um povo que se levanta em oração, que levanta bandeira, que canta, que estão aí fazendo manifestação em prol do povo de Israel. Mas, gente, eu vou falar para vocês, o que
a mídia faz para defender os terroristas, e ali com astúcia maligna eles vão dando voltinha, até dizer que Israel é culpado do sofrimento do povo palestino. No momento ali, né? No caso ali são os palestinos que estão sofrendo. O Hamas, o grupo terrorista que atacou Israel no dia 7 agora, estude, ele foi eleito pelos palestinos. Todos eles, gente, se alegram e saem para a rua para festejar quando Israel sofre ataque. Dão congratulações para quem faz isso. Isso é, gente, cultura muçulmana. E eu sinto muito, né, se existe pessoas ainda inocentes no sul de Gaza, porque o que eu estou acompanhando é que já fazem dias, né, que Israel está pedindo para a população civil sair de Gaza, do sul de Gaza, ir para o norte de Gaza e, se possível, entrar ali para o Egito, né? Olha só, gente, que coisa. O rei do Egito, o príncipe do Egito, sei lá quem é, não quer abrir fronteira para a Palestina entrar no país deles. Ou seja, eles simplesmente, gente, não estão nem aí para aquele povo da Palestina. Eles não estão nem aí. Eles não ligam para aquele povo. É tipo assim, não deixa, fica aí. Porque se vocês ficarem aí, toda desgraça que acontecer com vocês, a mídia, que é passadora de pano para terrorista, vai jogar tudo nas costas de Israel. Toda desgraça, cada criança, tudo de ruim que acontecer aí, não vai ser culpa, na minha opinião, já falo, é culpa dos palestinos, porque eles têm o sentimento de ódio, de raiva contra judeus, contra cristão. Então, meu filho, vamos tá na hora da gente parar de brincar de penso, de parquinho aqui. Deus vai lançar no inferno todas essas pessoas, tá? É isso que Deus vai fazer. Fica aí, mas eles estão sem água. Olha, coisa pior vai acontecer com eles se eles continuarem com esse ódio. Coisa muito pior do que ficar sem água, sem luz e sem comida vai acontecer com eles. Porque o lago de fogo e enxofre é o que aguarda os inimigos de Deus. Quem se levanta contra uma nação que Deus escolheu está se levantando contra Deus. Quem se levanta contra a igreja de Deus está se levantando contra Deus. E é isso que esse povo é. Eles são inimigos de Deus. Eles são inimigos de Israel, inimigo da igreja. Mas eles se sentem, eles são incontroláveis. A gente viu as imagens algumas imagens, eu passo meio que por cima, porque até isso, viu, gente? Você tenha sabedoria, não fique assistindo vídeo de terrorista, não, porque eles fazem isso para as pessoas assistir mesmo. E aqueles que compactuam com eles, ficam assistindo lá, ó. Acha bom ver a desgraça que eles fizeram. E eu não vou ser hipócrita, não. Israel falou para que as pessoas saíssem. Eu acho que quem é civil ou esperto, mesmo que não seja civil, já saiu. Quem está ficando está declarando o que é. Israel vai enfrentar, aí eu vou falar para vocês o que vai acontecer depois. Toda desgraça que acontecer com o povo palestino, a ONU e os jornalistas de todos os lugares vão jogar nas costas de Israel. E se odiavam os judeus só por eles existirem, quanto mais eles existindo e fazendo isso, né? Mas aí, gente, eu vou falar para vocês aqui. Como eu estava falando, eu abri a Bíblia para ler uma coisa e caiu aqui em Jeremias 47. Olha o que caiu. Me chamou a atenção, falei, profecia contra os filisteus? Deixa eu ver. Aí fala assim, porque o povo palestino, gente, eles são, na verdade, descendência do povo filisteu. Olha aqui, fala, a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Quando eu li esse nome Gaza aqui, eu falei, o quê? Não, eu tomei um susto, gente. Eu chamei minha filha, vem aqui ver isso. Assim diz o Senhor, eis que se levantam as águas do norte e torna Sião
em torrentes transbordantes, alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que nela habitam, e os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao barulho dos seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem os filhos por causa da fraqueza das mãos. Por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus, para cortar de Tiro e Sidom todo o restante que os socorra. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Remanescente, né? Porque vocês sabem que os filisteus foram destruídos. Gente, olha isso aqui. E você que conhece a Bíblia sabe que Deus deixou lá escrito, né? Ezequiel 38, vale de ossos secos, Israel se levantando da tumba. Oh, gente, como isso é forte. O Senhor levou Israel de volta para sua terra com braço forte. 3 anos depois, da onde os inimigos falavam, esse povo não vai existir mais. Oh, aleluia. O Senhor falou, a última palavra é minha. Colocou o povo de Israel naquela terra. E desde então, aqueles que se levantam contra aquele povo têm se levantado contra o Senhor. Mas o Senhor falou que no final dos tempos, no fim dos dias, ele atrairia para Israel e Jerusalém os inimigos, as tropas, e ali ele os derrubaria com um golpe só. Aleluia! Então, irmão, a gente está vendo o ruidinho deles aí, dizendo que o Hezbollah quer se juntar com o Irã, a China pode se juntar com a Rússia e papapá. Pode juntar, porque o nosso Deus é fiel. Muitos podem cair, a carne de alguns israelenses ou de muitos israelenses ainda pode cair, a nossa carne pode cair, mas nós vamos ressuscitar ao som da última trombeta. Nós somos vitoriosos. A nossa cabeça é Cristo. Cristo já venceu e nós também venceremos. Mas essa batalha de Israel é uma batalha interna também. O povo judeu precisa fazer o que eles querem fazer. Eles precisam olhar para Cristo. Eles precisam chorar por Ele como quem chora pela morte do seu primogênito, porque eles pecaram contra o santo que Deus enviou, contra o próprio Messias deles, como muitos lá em Israel tem gente maligna, gente, tá? Até hoje, judeu mesmo, nascido em Israel, maligno sim. Não querem Jesus, querem um outro Messias, não sei quem que eles vão inventar, mas vai enganar eles, viu? Vai enganar, seja quem for, vai enganar Israel. A paz que Israel está pensando que vai fazer. Gente, como é que você vai fazer paz? Não existe paz no meio da injustiça. Vamos reconhecer os palestinos aqui no nosso meio. Primeiro, aquilo não é gente. Aquilo ali é um bando. Gente, desculpa. Não estou julgando todos, porque não conheço nenhum deles, quanto mais todos. Mas do que a gente vê, do testemunho que eles dão, se tiver gente no meio deles, está bem camufladinha para eles não matarem. Porque o resto é tudo um bando de animal. Nem eles se aguentam, nem o Egito quer eles lá. Israel tem que aguentar essa bomba lá dentro, para se passar de bonzinho. E nunca vai passar. Nunca vai ser bonzinho. Aprenda, irmão. O mundo nos odeia. O mundo odeia a igreja e Israel. E a gente nunca vai ser bonzinho. Com a Bíblia na mão, a gente é chamado de terrorista. E o terrorista estrupa a criança, mata, decapita, queima o corpo da criança. E eles falam, são apenas combatentes da causa palestina. Nojo desse mundo. Nojo. Mas Deus vem aí para fazer justiça. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar, para trazer um pouco de luz no meio de
tanta mentira que a mídia tem colocado. Ninguém está criticando o Egito por não querer palestino lá, né? Imagina se fosse Israel fechando a fronteira para pessoas numa situação daquela, como eles tanto vitimizam o povo da faixa de Gaza. O que eles iam falar de Israel? O que é isso? Que absurdo é esse? Que falta de humanidade. Por que não abre as portas? E o Egito está lá, não vou abrir, não quero aqui, pronto, acabou. Que morram tudo aí na fronteira. É assim que o mundo é, gente. Mas ninguém foca no Egito, é o tempo todo falando. Não, os palestinos não tem nada a ver com os Hamas. Tá, mas você vê o Hamas desfilando com o corpo de pessoas que eles mataram e os palestinos tudo filmando e batendo no corpo da jovem lá com um pau. Quer dizer, né, cada um quer dar sua pancadinha. Eles querem dizer assim, olha, nós estamos com vocês mataram e nós mata de novo aqui. É um povo louco, gente. Ninguém merece esse povo, ninguém merece esse povo. Se Jesus pode converter eles, claro, Jesus pode fazer muita coisa. E, inclusive, tem salvado muitos, mas tem que se arrepender. Entendeu? Eles têm que entender que eles estão errados. Não existe esse negócio da gente ir lá abraçar esses psicopatas e falar que Jesus ama eles do jeito que eles são. Se eles forem psicopatas até o fim, eles vão receber coisas muito pior do que bomba, do que falta de água, luz e comida. Eles vão receber o inferno e a condenação eterna. A gente tem que parar com isso, gente. Deus não está do lado de pessoas que odeiam o seu povo. Lembra da história de Esther? Quando eu via a história de Esther, do começo, comecei a pensar assim, mas peraí, Deus ele é um pouco partidário a favor do povo dele, né? Porque o povo sofreu uma ameaça lá do Amã e tal, mas o que era para ser a morte dos judeus não foi, mas aí Deus manda os judeus matarem. Mas aí eu fui ler realmente, né, a história direitinho para mim saber. Aí você vai ver o que acontece realmente. Na verdade, se você reparar naquela história lá, Amã, ele passa a ter problema com Mardoqueu por causa do quê? Do povo da Pérsia. Eu até fiz uma mensagem sobre isso e eu coloquei lá, os acendedores de foguete. Porque o foguete estava montado, existia um Amã, um cara arrogante, nojento, do mal, insuportável. Mas ele não estava mexendo com os judeus, com o judeu Mardoqueu. Mardoqueu não se prostrava. Amã passava, Mardoqueu ficava em pé. Mas até aí a Bíblia não fala que Amã viu ou que achou ruim. Porém, o povo foi lá e né? Foi lá fazer o servicinho deles e falaram, olha, aquele judeu não está se prostrando, não. Você vai deixar isso assim? Aí Amã, na sua arrogância, né? Na sua soberba, ele falou, não, isso não vai ficar assim. E aí Deus, ele permite, no final do livro de Esther, você vai ver Deus falar assim, que foram mortos todos os que odiavam os judeus. Então, Amã, ele foi manipulado, vamos dizer assim, pelo povo. O povo que queria o mal dos judeus, o povo que achava os judeus um povo, como até hoje, gente. O povo sempre se invoca com a gente. O povo se preocupa comigo, se eu quero usar saia, o que ninguém tem a ver com isso? Ai, que besteira. Logo eles começam a se inflamar. Eles nunca se inflamam por você ser, se você quiser ser mentiroso, tranqueira, assassino, falso, invejoso. Isso não incomoda o mundo. Agora tenta fazer uma mínima coisa para honrar Deus, eles já começam a se doer, se levantar contra você. Por que essa besteira? Para que isso? Sempre foi assim. Sempre foi assim. E o povo queria o mal dos judeus. E Deus falou o quê? Primeiro, Amã, você vai ser enforcado na forca que você escolheu para o pescoço de Mardoqueu. E o povo que desejava ver a morte dos judeus foram mortos.
E eu digo Maranata, porque está chegando o tempo da igreja está se acabando e vai entrar um tempo que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E esse negócio das pessoas nos perseguir, ficar por isso mesmo, degola cristão, faz isso, e a gente vira outra face, tudo isso vai passar. E Deus vai governar essa terra, junto com Israel e a igreja. Então essas são as boas novas que eu trago para a igreja e para o povo de Israel. Que a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.